Olá pessoal, aqui é a professora Tainá, bem-vindos ao projeto Mobiliza Cefet-MG e hoje nós vamos ter mais uma aula de otimização em que nós vamos utilizar a linguagem de programação R. Antes de tudo, então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz para instalar o R e o RStudio, que vai ser a nossa interface que nós vamos trabalhar. Primeiro, precisa instalar o R, baixar e instalar o R, clicando no link. Esse arquivo vai estar para vocês e os links na descrição do vídeo. Então, primeiramente, você clica no link e você vai entrar nesta página em que a gente tem instruções para a instalação do R para Windows 32 ou 64 bits. Você simplesmente clica e faz a instalação. Eu já tenho no meu computador. Em seguida, após instalar o R, vocês precisam instalar o RStudio. Clica neste link e você vai ser direcionado a uma página de instalação do RStudio. E é nessa página que vocês vão conseguir instalar o RStudio e vocês vão escolher essa opção aqui que é suficiente pra gente, que vai ser a opção gratuita, né, free. Então, download. Então, aqui você vai ter como faz para poder instalar no Windows. Você clica nessa caixinha e você vai ter como executar. Então, após baixado e instalado o RStudio, você já vai ter ele na sua máquina. Basicamente, essa aqui é a interface do RStudio. Quando for abrir, abre o RStudio. Na aula de hoje eu vou dar seguimento a um problema de planejamento da logística de distribuição de cargas utilizando otimização, que eu apresentei na última aula, que eu vou deixar o link aqui para vocês no vídeo. E esse problema eu já fiz a modelagem dele na aula anterior, então a gente vai direto para a resolução. Então eu vou ler novamente o problema para refrescar e em seguida a gente mostra como que vamos para o R. Então, primeiramente, o setor de transporte de cargas de uma empresa aérea possui 3 aviões B727, 3 aviões Dash 8200 e 5 aviões ATR-72. Essa empresa precisa remeter 150 toneladas de carga para o Rio de Janeiro e 100 toneladas para Porto Alegre. Os aviões possuem custos de operação e capacidades diferentes, que são apresentadas nessa tabela aqui abaixo. Então, assim como eu tinha explicado no vídeo anterior, aqui nessa tabela a gente tem os custos unitários de envio de cada um avião, né? Então, unitário por isso, se eu enviar um B727 para a rota São Paulo-Rio de Janeiro, vai ter o custo aí de R$23.000. E assim sucessivamente. E aqui na última linha a gente tem os dados de capacidade de cada unidade desses aviões. Então, 45 toneladas para o Boeing 727, 22 para o Dash 8200 e 16 para o ATR-72. Você foi contratado para auxiliar na decisão de quantos e quais aviões devem ser mandados para cada rota, a fim de satisfazer a demanda solicitada, com o objetivo de gerar o menor custo possível para a companhia aérea. Então, eu já mostrei na aula anterior como que é feita a modelagem matemática. Nós vamos partir já da modelagem feita. Para quem não sabe fazer essa modelagem, vai na outra aula que lá está explicadinho. Então, aqui a gente já tem as variáveis de decisão definidas. Então, vai ser um x de j, que significa quantos aviões do tipo I farão o trajeto J. A nossa função objetivo é uma função de minimizar um custo de x, função de x, que é o custo unitário vezes a quantidade de cada avião para cada rota. Então, 23x11 mais 58x12 mais 15x21 mais 30x22 mais 60x31 mais 16x32. E em seguida temos as restrições. A gente tem um bloco de restrições que fala sobre a quantidade de aviões, um bloco de restrição sobre a quantidade de carga a ser enviada e as últimas, não menos importantes, que são as restrições de não negatividade das variáveis de decisão. Então, com relação às restrições de quantidade de avião, a gente tem a quantidade de avião 1 na rota 1 mais a quantidade de avião 1 na rota 2 não pode passar 3, porque lembrando aqui do problema, eu só tenho 3 aviões B727 e assim sucessivamente. Então, eu tenho x11 mais x12 menor ou igual a 3, x21 mais x22 menor ou igual a 3, x31 mais x32 menor ou igual a 5. E em seguida, a gente tem as restrições de quantidade de carga a ser enviada. Para o Rio de Janeiro, eu preciso enviar no mínimo 150, para Porto Alegre, no mínimo 100 de carga, né? Então, a gente tem o dado de capacidade de cada avião vezes a quantidade de avião para cada rota. Então, 45 vezes x11 mais 22 vezes x21 mais 16 vezes x31.
E em seguida, para a rota Porto Alegre, 45 vezes x1, 2. Note que aqui o j é o 2, que é a rota Porto Alegre. Depois, 22x22, 16x32, tem que ser maior ou igual a 100. Na verdade, a gente precisa enviar exatamente essa quantidade de carga, 150 para o Rio e 100 para Porto Alegre. Porém, eu coloco a restrição maior ou igual, que se eu conseguir enviar mais do que isso, tudo bem, porque eu vou ter espaço sobrando nos aviões. Eu não posso enviar menos do que isso. Aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente vai pensar em resolver problema de otimização utilizando programação, vamos completar as restrições, na verdade, para que a gente tenha todas as variáveis aparecendo em todas as equações. Então, eu completo todas as restrições aqui com 0 vezes a variável que não estava aparecendo antes. Então, por exemplo, aqui na primeira, vamos pensar aqui como se fosse uma matriz, né? Então, na primeira coluna aqui, a gente está falando sempre de x11, primeiro avião na primeira rota. Então, aqui para a primeira restrição, eu tenho 1 vezes x11 mais 1 vezes x12, e aí acabou essa restrição. Mas para eu incluir todas as outras variáveis, basta multiplicar elas todas por 0, que aí todas as variáveis vão aparecer para mim nas restrições. E eu faço isso para todas. Eu faço isso para as restrições de quantidade de avião e eu faço a mesma coisa para as restrições de quantidade de carga. Então, observe que aqui, na primeira restrição de quantidade de carga, a gente está olhando somente a rota 1, então o J aqui 1. Então, todas as variáveis de decisão que a gente estiver falando sobre o J2, que é a rota 2, eu vou estar multiplicando por 0, porque não influencia nessa equação para mim. Beleza. Feito isso, a gente consegue passar para uma tabela todos esses coeficientes, que é isso, eles que vão importar para mim na hora que eu estiver resolvendo esse problema numa forma de programação, numa linguagem de programação. Então, inclusive a função objetivo, eu vou ter os coeficientes dela associado aqui, eu coloquei no cabeçalho dessa tabela, às minhas variáveis de decisão. Então, o x11 aqui, ele vai ter coeficiente 23, assim como a gente viu aqui. Então, 23x11, aqui 58, aparece aqui 58x12, 15 vezes x21, aparece aqui 15, 30, 60, 16, então 30, 60, 16. E para as restrições, eu vou chamar R1, R2, R3, R4, R5, né, para simplificar, são 5 restrições. Então, aqui eu coloco exatamente o 1 para quando eu estiver querendo que a variável exista na minha equação. Então, 1 vezes x11, 1 vezes x12 e o 0 para o resto. 0, 2, 1, 0x22, 0x31, 0x32. Nessa coluna eu coloquei simplesmente qual que é o sinal aqui da minha relação de desigualdade, né? Então, menor ou igual para as restrições de quantidade de avião, maior ou igual para as restrições de carga, e o lado direito das equações, que vai ser o lado direito das minhas restrições. Também é algo muito importante na hora que a gente estiver programando no R. Quando você instalar o R, vocês vão ter essa telinha aqui. Basta você clicar aqui nesse mais, que você está abrindo um new file, ou seja, uma nova folha, para poder você começar a trabalhar. É importante eu falar que mesmo que você não tiver nenhum tipo de experiência com o R, é muito fácil participar dessa aula, conseguir compreender essa aula, porque eu vou passar algumas coisas básicas. Por mais que a otimização não seja um processo básico, a resolução dela e a aplicação dela é. Primeiramente, então, vocês vão precisar instalar uma biblioteca, que é a biblioteca de programação linear inteira, que vai ser o que nós precisamos para resolver esse exercício. Então, você escreve library, dá um tab, e aí ele vai pedir uma informação no meio. A biblioteca que a gente precisa para resolver esse tipo de problema é o LP Solve. Pode dar um tab na primeira opção, ou simplesmente continuar escrevendo ela até o final. E aí, se você der Ctrl Enter, você vai ver que aqui embaixo vai aparecer exatamente o que estava escrito ali. Então, basicamente, mostrando aqui a interface do R, essa parte aqui de cima é onde que a gente escreve o código. Então, ele é o nosso editor de código.
E aqui embaixo é onde você vai fazendo a leitura do que você está rodando aqui em cima. Aqui à direita, a gente tem um ambiente, né? Então, a gente tem histórico, pastas, conexão, tutorial. E aqui embaixo, também temos algumas informações como ajuda, plotagem de gráfico, arquivos, pacotes, etc. Tá. Então, primeira coisa, a gente vai escrever library, né? Então, library, lpsolve. E aí, a gente já pode começar a resolver o nosso problema aqui. Quando no R a gente coloca um jogo da velha antes, a letra começa a aparecer na cor verde e você está simplesmente escrevendo alguma coisa. Não vai ser nada lido pelo programa. Então, você pode escrever o que você quiser aqui. Então, primeira coisa, a gente vai definir a função objetivo. Na linguagem de programação, a gente define a função objetivo, as restrições. Depois, a gente usa, nesse caso, a gente vai usar um simplex. E, no final, ele automaticamente te dá as suas variáveis de decisão. Então, a função objetivo aqui, a gente pode dar um nome qualquer para ela. Então, eu vou dar um nome para ela de objetivo, igual. Então, você vai dar algum valor para essa variável, que eu criei uma variável, chamei ela de função objetivo, né? Fob. Então, vai ser igual a C significa... Aqui, quando você tiver dúvida sobre o que significa uma função, você pode selecionar essa função e apertar F1. Então, aqui embaixo vai aparecer para você o significado. Então, se você coloca C, é a combinação de valores numa lista, ou vetor. Então, a gente vai criar o vetor com os nossos coeficientes da função objetivo. Por isso que eu criei para auxiliar essa planilha aqui, em que eu tenho os coeficientes já sintetizados aqui, que aí fica facinho de você entrar lá e inserir. Então, na função objetivo, a gente tem os coeficientes 23, 58, 15, 30, 60 e 16. Então, a gente precisa inserir exatamente esse vetor lá dentro do RStudio. Então, a gente vai combinar valores. Os valores vão ser exatamente os coeficientes 23, 58, 15, 30, 60, 16. Que são exatamente os coeficientes da função objetivo. Simplesmente aqui, a gente já definiu nossa função objetivo. E quando a gente usar a função do lpsolve, ele já vai entender que a gente tem associado 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis de decisão. Não precisamos definir elas antes, não. Então, o próximo passo nosso é definir a matriz de coeficiente das restrições. Então, definição da matriz de coeficientes. Aqui, isso não é necessário ser escrito. Mas eu estou escrevendo porque facilita a visualização e entendimento. Então, você coloca um jogo da velha antes e aí escreve uma frase que te auxilia a entender depois o que você está fazendo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável que vai ser a matriz de coeficientes, que eu vou chamar de restrições. Para a matriz de restrições, ela tem diversas linhas e diversas colunas, como a gente pode ver aqui. Vai ser essa matriz inteira aqui, ó. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, eu preciso inserir isso lá dentro. Não é tão trivial, né? Então, você precisa de um pouco mais de conhecimento em R, mas simplesmente se você seguir os passos que eu vou apresentar aqui, você consegue fazer isso. Então, você primeiro vai ter que mostrar que isso é uma matriz. Você escreve matrix, ou simplesmente na hora que aparecer ali essa primeira opção que está com base, aperta um tab, e aí ele vai pedir algumas informações. A primeira informação que ele vai pedir é quais são os dados, ou seja, quais são os coeficientes. Então, eu vou colocar um C, porque vai ser a mesma questão da função objetivo, né? Eu quero combinar alguns valores para eles entrarem nessa matriz de restrição. Então, eu preciso colocar exatamente todos esses valores aqui lá dentro. Então, a primeira restrição é 1, 1, o resto 0. Então, eu vou colocar 1,1,0, 0. São 4 zeros, né? Ótimo.
Eu dou um Enter simplesmente para melhorar a visualização. Você pode continuar escrevendo tudo na mesma linha. Em seguida, na linha 2, eu vou colocar a segunda restrição. Então, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Aqui em cima falta uma vírgula. Dou um Enter. E em seguida, a última restrição com relação à quantidade de avião, como a gente pode ver aqui. Agora nós vamos escrever aqui os coeficientes da quarta restrição. Então, eu dou um Enter para a próxima linha. Vai ser 45, 0, 22, 0, 16, 0. Então, 45, 0, 22, 0, 16, 0. E a última restrição, 0, 45, 0, 22, 0, 16. 0, 45, 0, 22, 0, 16. Pronto, a gente acabou de montar o vetor de dados, que é esse aqui, o C com todas essas informações. Isso aqui tudo é um vetor só, então vai ser uma linha de informações com todos esses dados. Eu preciso falar para ele quantas linhas eu quero na minha tabela, porque senão ele vai me dar uma matriz com uma linha só gigante. Então, eu preciso definir para ele N rows. Row, né, significa linha em português, N é o de número. Então, você que escreve N row, dá um tab aqui, ele já vai completar para você com igual, mas você pode escrever N row igual. E são 5 linhas, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 restrições, cada uma é uma linha, né? Então, são 5 linhas. E aqui um macetinho que você precisa colocar um preenchimento por linha. Então, by row. E você tem que escrever true, que significa verdadeiro. Então, isso aqui é a parte mais difícil que tem na hora que você vai definir uma matriz, mas eu já estou mostrando para vocês como que faz. Então, quem tiver dúvidas mais aprofundadas com relação a isso, pode me procurar depois. Tomem cuidado para uma coisa. É preciso colocar sempre como vírgula, não pode ser ponto e vírgula, não pode ser ponto, tem que ser como vírgula mesmo. As palavras têm que estar em inglês, porque o software entende em inglês. Só que na hora que você tá com o jogo da velha, ele não tá lendo. Então, não tem problema você colocar na língua que você quiser. Ok. Então, definida a matriz, se você der, você tem que selecionar aqui, por exemplo, a nossa matriz de coeficientes e der um Ctrl Enter, ele vai aparecer aqui embaixo para você o que você fez. E você pode colocar aqui print, entre parênteses, o rest, que é o que a gente acabou de criar, e você pode dar um Ctrl Enter nessa linha, você vai ver que ele montou exatamente a matriz para você aqui embaixo. Então, façam isso antes de continuar o exercício, porque é preciso que essa matriz apareça aqui para poder o seu exercício dar certo. Continuando, então isso aqui não precisa aparecer depois na minha solução. Se eu quiser que não leia, eu simplesmente posso jogar um jogo da velha ali, ele não vai fazer a leitura disso depois. Continuando, então, o próximo passo, eu vou definir sinal da relação das desigualdades. Lembra que a gente tem algumas que são menor ou igual, algumas que são maior ou igual. Eu preciso que meu programa saiba essa relação. Então, como que eu faço isso? Eu vou criar também uma variável que vai falar para ele qual que vai ser esse sinal. Então, eu vou chamar de sinal igual. E aí, você vai criar um vetor. Então, você coloca um C de combinar. E agora, a gente vai escrever, entre aspas, qual que vai ser a nossa relação. Então, as 3 primeiras são de menor ou igual. Por que entre aspas? Porque isso aqui é um texto. Ele vai ler como texto. Se você não colocar entre aspas, ele não vai entender o que significa. Entre aspas, ele entende. Então, a primeira, a segunda e a terceira são relações de menor ou igual. As últimas duas são maior ou igual. Entre aspas. Maior ou igual. Entre aspas, maior ou igual. Ok, já informei a ele quais são as relações. Por fim, definir lado direito das restrições. Vamos chamar assim. Definir o lado direito das restrições. Então, agora,
Eu vou chamar de LD, né, lado direito. Ele vai receber o quê? Também é uma combinação de valores que vai formar um vetor. E aí eu preciso falar esses valores aqui, o que vai vir do lado direito. Então, vai ser 3, 3, 5, 150 e 100. Basicamente, você vai combinar esses valores. São 3, 3, 5, 150, 100. Ok, simples assim. Como que a gente faz agora, então, para resolver o nosso problema? Então, vou dar um hashtag aqui para poder escrever o que eu vou fazer agora, né? Resolvendo a função objetivo. Aqui, essa parte aqui também é um pouquinho mais avançado, mas vocês acompanhando aqui comigo e fazendo igual, vocês conseguem desenvolver aí também no computador de vocês. Então, você vai fazer LP, você está chamando a nossa função que resolve o problema de programação linear, que a gente está na biblioteca LPsolve. Então, se você clicar na função em que eu estou querendo saber essa função, clique F1, vai aparecer aqui do lado. Então, a gente está se tratando da função de programação linear e inteira, que é o nosso caso. E aqui embaixo vai ter uma descrição dessa função. O que essa função pede de valores, né? Então, por exemplo, LP, a primeira coisa que a gente vai falar é se é máximo ou mínimo, maximizar ou minimizar. Então, eu vou falar para ele aqui que eu quero minimizar, que é o meu problema. E aí, à medida que você vai acompanhando aqui, você consegue ir preenchendo a sua função. Então, eu vou preenchendo aqui e vou explicando. Então, a primeira coisa que ele está pedindo é qual que é a sua função objetivo. A função do nosso objetivo eu chamei de f.obj. Então, f.obj. Tá lá, aperta um tab. A nossa função objetivo está colocada. Agora eu vou falar qual que é a nossa matriz de coeficientes das restrições. Eu chamei de rest, vírgula. Em seguida, você precisa colocar qual que é o sinal da relação. Então, eu chamei de sinal. Em seguida, o lado direito, LD. Tá vendo que eu tô colocando minúsculo? Não apareceu para mim nada, né? Eu preciso colocar como maiúsculo, para ele entender que é esse vetor que eu criei aqui. Então, LD. Pronto, preenchi tudo que eu precisava preencher. Então, aqui eu resolvo a função objetivo. E aí, você seleciona tudo que você fez e dá um run aqui em cima, essa caixinha. Então, ele vai rodar aqui embaixo tudo que você fez e vai te gerar aqui, ó, sucesso. A função objetivo é 186,5. Quem viu minha aula que eu postei na última semana vai perceber que esse valor aqui não é o mesmo valor que a gente tinha achado. E também outra coisa, quando a gente está tratando de problema de otimização, não basta você saber o valor da função objetivo. O mais importante é eu saber quais são os valores das variáveis de decisão, né? Porque eu não quero saber qual que é o custo mínimo, eu quero saber quantos e quais aviões eu vou enviar para cada lugar. Então, eu vou criar aqui também uma outra função que eu vou chamar de resolvendo as variáveis de decisão. Basicamente, vocês vão observar que é a mesma função, exatamente igual. Então, copia e cola. Só que aqui você vai colocar um finalzinho que você vai colocar esse símbolo de dinheiro e você vai escrever solution. Em inglês, solution. Pronto. Quando você fizer isso, seleciona tudo que você fez de novo, clique em Run. Então, ele vai mostrar para você o valor das suas variáveis de decisão. Então, aqui a gente tem 3 de x11, 0 de x12, 0,68 de x21, 0,9 de x22, 0 de x31 e 5 de x32. Lembrem-se que não tem como eu enviar pedaços de avião para fazer uma entrega. Então, eu preciso enviar aviões inteiros. Então, vocês vão lembrar que aqui, quando eu pedi para entender o que essa função significa,
aqui a gente tem uma programação linear inteira. Então, essa função ela permite que eu faça inteiros. Então, existe aqui no final você precisa colocar uma informação, que é all.int, ou seja, all significa todos, int de inteiros. Você vai colocar aqui, isso tem que ser verdadeiro, true. Você copia essa partezinha final aqui, também aqui embaixo, e roda de novo. Run. Pronto. Agora vocês vão ver que a resolução a gente encontrou a função objetivo de 194, assim como quando a gente resolveu pelo solver do Excel. E a gente achou aqui os mesmos valores para as variáveis de decisão. Então, 3 do avião 1 na rota 1, 0 do avião 1 na rota 2, 1 do avião 2 na rota 1, 1 do avião 2 na rota 2, 0 do avião 3 na rota 1 e 5 do avião 3 na rota 2. Então, gente, basicamente é isso. O mesmo resultado que a gente teve da última aula. E, simplesmente, poucas linhas de código aqui a gente conseguiu resolver esse problema. Então, mesmo que você tenha conhecimento zero sobre programação, sobre o R, agora você já entendeu mais ou menos como que funciona a ferramenta. Muito obrigada por terem assistido essa aula. Qualquer dúvida, podem escrever nos comentários, eu vou responder vocês. E até a próxima aula.